oportunidades para a autoexpansão. A estrutura hierárquica oferece uma excelente oportunidade para a autoexpansão. Você pode desejar a irmandade, mas como pode haver irmandade se você está buscando distinções espirituais? Você pode sorrir diante de títulos mundanos, mas quando admite um mestre, o salvador, o guru no reino do espírito, será que não está transferindo a atitude mundana? Pode haver divisões ou graus hierárquicos no crescimento espiritual, no entendimento da verdade, na compreensão de Deus? O amor não admite divisões. Ou você ama ou não ama, mas não transforme a falta de amor em um processo contínuo, cujo objetivo é o amor. Quando você sabe que não ama, quando está absolutamente consciente desse fato, então há a possibilidade de transformação. Mas cultivar diligentemente essa distinção entre o mestre e o pupilo, entre aqueles que atingiram e aqueles que não atingiram, entre o salvador e o pecador, isto é, negar o amor. O explorador, que também é explorado, encontra um afortunado campo de caça nessa escuridão e nessa ilusão. A separação entre Deus, ou realidade, e você mesmo é produzida por você, pela mente que se apega ao conhecido, à certeza, à segurança. Essa separação não pode ser transposta. Não há ritual, não há disciplina, não há sacrifício que possa transpô-la. Não há salvador, não há mestre, não há guru que possa conduzi-lo ao real ou destruir essa separação. A divisão não está entre o real e você, está em você mesmo. O essencial é entender o crescente conflito do desejo. E esse entendimento só surge por meio do autoconhecimento e da constante consciência dos movimentos do Self. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Além de toda experiência, o entendimento do Self, que é o eu interior, requer muita inteligência, muita vigilância, prontidão, observação incessante para ele não escapar. Eu, que sou muito sério, quero dissolver o Self. Quando digo isso, sei que é possível dissolver o Self. Por favor, seja paciente. No momento em que digo, eu quero dissolver isto, e executo a dissolução, ocorre a experimentação do Self, e, portanto, o Self é fortalecido. Então, como é possível o Self não ser experimentado? Pode-se ver que a criação não é toda a experiência do Self. A criação existe quando o Self não está presente, porque a criação não é intelectual, não pertence à mente, não é autoprojetada. Pelo que sabemos, é algo que está além de toda a experiência. É possível para a mente ficar bem tranquila, em um estado de não reconhecimento, ou seja, de não experimentação, em um estado em que a criação possa ocorrer. O que significa quando o Self não está presente? Quando o Self está ausente? Estou sendo claro ou não? O problema é esse, não é? Qualquer movimento da mente, positivo ou negativo, é uma experiência que realmente fortalece o eu. É possível para a mente não reconhecê-lo? Isso só pode acontecer quando há completo silêncio, mas não o silêncio que é uma experiência do Self, e por isso o fortalece. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. O que é o Self? A busca por poder, posição, autoridade, ambição e todo o resto representa as diferentes formas do Self. O importante, no entanto, é entender o Self, e tenho certeza de que você e eu estamos convencidos disso. Vamos levar a sério essa questão, porque sinto que se você e eu, como indivíduos, não como pessoas pertencentes a determinadas classes, sociedades, divisões climáticas, pudermos entender e atuar sobre isso, então acho que haverá uma verdadeira revolução. No momento em que se tornar universal e mais bem organizado, o Self vai se abrigar nisso. Enquanto se você e eu, como indivíduos, conseguirmos amar e pudermos realmente realizar isso na vida diária, a tão essencial revolução se tornará realidade. Você sabe o que eu entendo por Self? É a ideia, a memória, a conclusão, a experiência,
as várias formas de intenções nomeáveis e não nomeáveis, o esforço consciente para ser ou não ser, a memória acumulada do inconsciente, do racial, dos grupos, do indivíduo, do clã e do conjunto disso tudo, quer esteja projetado externamente na ação ou espiritualmente, como virtude. O empenho após tudo isso é o self. Nele está incluída a competição, o desejo de ser. Todo esse processo é o self, e sabemos realmente que ele é uma coisa ruim quando estamos diante dele. Estou usando a palavra ruim intencionalmente, porque o self é divisório, é autocontido. Suas atividades, embora nobres, são separadoras e isoladas. Sabemos tudo isso. Também sabemos como são extraordinários os momentos em que o self não está presente, quando não há a sensação de empenho e de esforço, e que acontecem quando existe amor. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Quando existe amor, não existe self. A realidade e a verdade não devem ser reconhecidas. Para a verdade existir, a crença, o conhecimento, a experiência, a virtude, a busca da virtude, que é diferente de ser virtuoso, todos devem desaparecer. A pessoa virtuosa, consciente de buscar a virtude, não pode nunca encontrar a realidade. Ela pode ser uma pessoa muito decente, mas isso é inteiramente diferente da pessoa verdadeira, da pessoa que entende. Para a pessoa verdadeira, a verdade passou a existir. A pessoa virtuosa é a pessoa íntegra, e uma pessoa íntegra nunca pode entender o que é a verdade, porque para ela a virtude é o invólucro do self, o fortalecimento do self, pois ela está buscando a virtude. Quando ela diz, eu não devo ser ambiciosa, o estado em que ela não é ambiciosa e que ela experiencia fortalece o self. Por isso é tão importante ser pobre, não somente nas coisas do mundo, mas também na crença e no conhecimento. Um homem rico de pertences mundanos ou de conhecimento e crença jamais conhecerá nada senão a escuridão, e será o centro de todo o mal e de toda a miséria. Mas se você e eu, como indivíduos, conseguimos enxergar todo esse trabalho do self, então saberemos o que é o amor. Asseguro-lhe que essa é a única reforma que tem possibilidade de mudar o mundo. O amor não é o self. Ele não consegue reconhecer o amor. Você diz, eu amo, mas no simples fato de dizê-lo, de experimentá-lo, o amor não está presente. Quando se conhece o amor, o self não está presente. Quando existe amor, não existe self. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida. Entender o que existe. Certamente, um homem que está entendendo a vida não deseja crenças. Um homem que ama não tem crenças, ele ama. Um homem consumido pelo intelecto tem crenças, porque o intelecto está sempre buscando segurança, proteção, está sempre evitando o perigo e, por isso, constrói ideias, crenças e ideias por trás dos quais ele pode se abrigar. O que aconteceria se você agora agisse diretamente com violência? Você seria um perigo para a sociedade, e como a mente prevê o perigo, ela diz: eu vou atingir o ideal da não-violência daqui a 10 anos. O que é um processo fictício, falso. Entender o que existe é mais importante do que criar e seguir ideias, porque eles são falsos. O que existe é real. Entender o que existe requer uma enorme capacidade, uma mente rápida e não preconceituosa. Como não queremos enfrentar e entender o que existe, inventamos muitas maneiras de escapar e lhe dar nomes adoráveis, como ideal, crenças, Deus. Certamente, só quando vejo o falso como falso, minha mente é capaz de perceber o que é verdade. Uma mente confusa diante do que é o falso nunca pode encontrar a verdade. Por isso, deve-se entender o que é falso nos relacionamentos, nas ideias, nas coisas relacionadas a mim. Porque para perceber a verdade, é necessário entender o falso. Sem remover as causas da ignorância, não pode haver esclarecimento. E buscar esclarecimento quando a mente não está esclarecida é algo absolutamente vazio, sem significado. Por isso, devo começar a enxergar o falso no meu relacionamento com as ideias,
com as pessoas, com as coisas. Quando a mente enxerga aquilo que é falso, o que é verdade passa a existir. E então há o êxtase, há a felicidade. Jiddu Krishnamurti, O Livro da Vida.